Eu hoje trago Roda Mabuluco. Ela é moçambicana, está em Gaza e dedica-se à educação inclusiva. Roda, muito bem-vinda a Washington Fora de Horas e muito obrigada. Muito obrigada. Meu nome é Roda Estevão Mabuluco e, bem, é uma honra estar aqui convosco para ter esta pequena conversa. Muito obrigada. Nós, Roda, conta-nos como é que foram estas 6 semanas de aprendizagem intensiva. Foram semanas intensivas, ao mesmo tempo de muita atenção e expectativas em relação a Washington, porque nós somos líderes africanos e esperamos que os Estados Unidos sejam um lugar que nós possamos expandir os nossos conhecimentos e as nossas habilidades de liderança. Então, creio que foi uma das melhores experiências da minha vida, não a melhor, claro, tenho que ser sincera, mas foi uma das melhores experiências da minha vida, onde tivemos a oportunidade de também interagir com outros africanos e perceber que estamos no mesmo caminho. Roda, tu começaste com o L e eu senti, ao falar aqui com outros colegas, que entre o inglês e o português isto foram desafios. Sim. Como é que foi essa experiência? Houve colegas também que disseram que a língua foi uma barreira. Para a Roda, como é que foi? Para mim também. Claro, nós somos um país falante de língua portuguesa e, ao mesmo tempo, o inglês é sempre uma barreira, não só para nós, mas para vários moçambicanos e jovens em Moçambique. Pude perceber que, por exemplo, por caso de alguns países que participaram do Mandela Washington Fellowship, tiveram um número maior de participação do programa em relação a nós fomos 9, e eu sei que no ano passado também foram 9 pessoas, mas há países que levaram 25 pessoas, 30 pessoas. Então conseguimos perceber o quão a língua ainda é uma barreira no que diz respeito à forma de como nós temos acesso a oportunidades. Tu até podes saber que existe essa oportunidade, mas ao mesmo tempo tu não podes concorrer porque tu não falas inglês. Eu aprendi inglês, vamos lá, em 2020, depois da Girl Move Academy, que é um programa de liderança e empreendedorismo social, que também é de Portugal, e que incentivou-me e fez perceber o quão era importante expandir os meus conhecimentos e horizontes em relação ao inglês, porque é uma língua internacional e nós não temos como fugir dela. E a Roda está em educação inclusiva. Pode-nos falar um bocado mais sobre os projetos em que a Roda está envolvida e como é que aquilo que aprendeu aqui poderá ser aplicado quando voltar para casa? Ok. Neste momento eu trabalho como coordenadora de projetos na Associação Madre Coragem, que é uma associação espanhola, é uma organização espanhola, mas por enquanto está no período de transição de associação para a fundação. Portanto, estou a coordenar um projeto que é financiado pela União Europeia, de nome Mulheres, Jovens, Raparigas e Pessoas com Deficiência Liderando a Transformação Social. Trabalhamos em Gaza, em 2 distritos, Majakazi e Chibuto. Portanto, em relação a Washington, um dos meus maiores desejos era ter um espaço que nós pudéssemos produzir material para pessoas com deficiência. E claro que o Washington e Estados Unidos, no geral, foi um lugar que ajudou-me a mim, em particular, a perceber que existem pessoas que também estão a fazer os mesmos trabalhos. Por exemplo, é muito incomum em Moçambique ver pessoas a produzirem mapas para pessoas com deficiência, mas aqui tive a oportunidade de interagir com pessoas que estão a fazer os mesmos trabalhos e ao mesmo tempo de perceber o quão o meu caminho é extenso, intenso e desafiador, porque quando tu sabes que estás num lugar onde ainda não se iniciou uma determinada inovação, começas a perceber o quão será desafiador entrar e dizer, olha, tenho isto para fazer, eu aprendi nos Estados Unidos, eu acho que nós podemos fazer assim. Mas, ao mesmo tempo, guardei certas expectativas em relação a esta forma de trabalho da educação inclusiva, apesar de não ter sido necessariamente o que gostaria de conhecer. Os nossos coordenadores em Appalachian State University, que é um instituto onde eu estava, ajudaram-nos a reformular os nossos projetos. Agora estou a fazer confusão entre inglês e português. Claro. A reformular os nossos projetos e a tornar os nossos projetos um pouco mais fazíveis. Tu não precisas criar impacto para 1.200 pessoas no primeiro mês. Mas o caminho da liderança pode te fazer perceber que tu podes mudar a vida de 4 pessoas e já estás a fazer o teu caminho. Então, é uma lição muito importante que eu tive dos Estados Unidos, que tu não precisas
dizer que tu estás a criar mudança para 1000 pessoas, para 1200 pessoas, mas se tu estás a criar mudança para 5, 3 pessoas, já é a melhor coisa, já é o melhor caminho que tu estás a traçar. Roda, quando chegar a Gaza, qual vai ser a primeira coisa que vai fazer? Respirar fundo, perceber que eu estou num lugar que eu estive fora, eu é que estive fora e não os outros estiveram fora. Não posso obrigar as pessoas a mudarem a forma de pensar em um mês, mas agora assumo a responsabilidade de transmitir tudo o que eu aprendi ao meu país. E é Mas, uma claro, grande com paciência. responsabilidade, não é? É uma grande responsabilidade, sim, porque tu é que estás fora da caixa. Não que esteja a dizer que em Moçambique as pessoas ainda estão dentro da caixa, mas se eu saio, eu tenho que voltar e assumir que essas são as minhas pessoas, essas pessoas viviam como eu vivia antes de chegar a Washington. Então, se eu quiser explicar alguma coisa diferente, eu tenho que explicar com muito respeito, com muita paciência e com muita humildade. Roda, muito obrigada e sucesso nos projetos em Gaza. Muito obrigada. Álvaro, foi a conversa com a Roda Mabaluco. Ela é uma IALI de Moçambique, está em Gaza e trabalha em educação inclusiva. Ela, como tantos outros, eu falei em mais de 700 bolseiros IALI, estão ansiosos por voltar para casa, mas todos eles me dizem a primeira coisa que vamos fazer, respirar e descansar. E tu também, o Sérgio Inhambi, quando terminarem essa cobertura, vão respirar e descansar um pouco. Temos muito material sobre esta cimeira, o Washington Mandela Fellowship, na nossa página voaportugues.com, também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube em VOA Português. Obrigado, Mayra.